Doutor Me Consulta de volta com a nossa psicóloga Mariana Pessoa. O tema de hoje é: brincar é coisa séria. O valor terapêutico do brincar em família. O quanto é importante, né? Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Falando de mês das mães, a gente traz temas desse mês agora de maio relevantes com o mês delas, né? Sim, mês da família, na realidade. Sim, a gente tem uma data que é comemorada. Dia 28, por exemplo, é o dia do brincar. É o dia da brincadeira. E vê o quanto isso é importante? Muito. Conecta pais e filhos, né? Total. Sim, e hoje nós vivemos uma época de desconexão, né? As famílias colocam as telas ali para poder fazer as funções de casa em paz, e aí entre aspas, né? E isso é muito triste, porque geralmente as crianças elas ficam muito isoladas. E aí o brincar vai ficando para trás. Doutora, qual é o papel do brincar, então, no desenvolvimento infantil? Olha, o brincar é a linguagem da criança, sabe? A criança ela se comunica muito através das brincadeiras. E aí nós temos autores fabulosos, Winnicott, Vygotsky, e eles falam assim a importância dessas interações lúdicas na formação das funções mentais da criança. Então a criança ela precisa brincar para poder se desenvolver. E aí eu tenho uma crítica muito severa como aqueles pais que montam rotinas para os filhos que são extremamente extenuantes e que não deixam que os filhos brinquem. Imagina! Já pensou? Então, tem muitas crianças que elas têm agendas tão rigorosas quanto a agenda de um adulto, com atividades escolares e extraescolares, né? E eu critico isso, porque a criança ela precisa parar para brincar. Ela tem que ter tempo para brincar, senão não faz sentido algum você ser criança, porque a gente já vai ter isso na idade adulta, concorda comigo? Sim. A gente tem muitas vezes aí uma rotina de 8 horas de trabalho, 12, 10 horas de trabalho, já na vida adulta. Se a criança faz isso na infância, o que é que sobra? Nada. Né? Complicado. E aí entra a questão também que o brincar como é que ele pode fortalecer esses vínculos familiares? Olha, é através da brincadeira com as crianças que as crianças elas conseguem fortalecer os vínculos, os laços, a conexão com esse adulto. Então, eu vou até trazer aqui um exemplo que só para você ter ideia, como é que um pedófilo se aproxima de uma criança? Ele se aproxima dando tempo para ela, dando espaço, escutando, brincando. E aí, por isso, ele é um predador, porque ele se vale dos artifícios necessários para trazer essa criança para junto dele. E isso aí garante para a gente um tema futuro aí, para a gente conversar sobre. Mas o quanto não brincar com seus filhos deixa que essas crianças fiquem vulneráveis. Então, a gente precisa olhar para isso com muito cuidado. Doutora, existe uma diferença do brincar livremente e um brincar mais estruturado? Claro, brincar livremente, a gente deixa que a criança eleja ali a brincadeira, o que ela quer fazer, de que forma ela quer brincar. Isso é muito bom. E a brincadeira estruturada, os pais e os profissionais utilizam desse brincar estruturado para ter ali uma atividade com uma finalidade. Por exemplo, eu tenho uma brincadeira com os meus pacientes, crianças, que ele chama jogo da parentalidade. Aí eu coloco as figuras nos cartõezinhos representativos de cada função, pai, mãe, irmão, tio, cuidadora, babá, professora, e aí eu dou todas as atividades. Aí ela vai colocando em cada papel, em cada figura dessas, as atividades que essas pessoas fazem com elas. Então, dormir, quem coloca você para dormir? Mamãe ou papai? Papai ou mamãe? Ou quem mais? E aí ela vai atribuindo. Então, essa brincadeira estruturada, ela tem a finalidade. Qual é? Eu quero conhecer qual é o papel que cada uma dessas figuras ocupa na vida da criança. E se esse papel está bem distribuído. Porque muitas vezes quem me leva no médico? Mamãe. Quem leva você pra escola? Mamãe. Quem dá comida? Mamãe. Quem coloca pra dormir? Mamãe. Aí eu chamo esse pai e digo, olha, e essa mãe também, né? Digo, olha, a gente precisa melhorar isso. Porque só essa pessoa tá fazendo esse tipo de atividade. Então, a brincadeira livre, ela não tem tantas regras. Ela é livre, a criança que elege. Ou os pais elegem, não tem problema. E a estruturada tem uma finalidade, que muitas vezes a gente usa muitas brincadeiras dirigidas com cunho didático, para ensinar a ler, para ensinar a escrever,
através do jogo da memória, o que também é muito importante para o desenvolvimento da criança. Doutora, de que forma o brincar ele pode contribuir para o bem-estar emocional das crianças? Olha, a criança ela se expressa tanto através da brincadeira que é através da brincadeira que elas resolvem determinados conflitos internos. Então, olha que curioso. Elas brincam, a Melanie Klein fala isso muito bem. As crianças elas brincam e elas simbolizam conflitos. Então, muitas crianças que brincam de porrada, de uma brincadeira um pouco mais agressiva, ela está externando uma energia psíquica. E isso faz com que elas promovam a autorregulação emocional. Então, o que que nós adultos, o que que nós gostamos, o que que nos faz bem enquanto adultos? É assistir a um filme? Onde é que está a nossa válvula de escape? É nas coisas que a gente gosta. Enquanto criança também. A válvula de escape da criança, o externar, é através da brincadeira. Quais são esses impactos do brincar na saúde mental dos pais? Olha, quando os pais eles se permitem brincar com os filhos, existe aí, se a gente for falar do ponto de vista neurológico, eles liberam mais ocitocina, que é esse hormônio ali do prazer, que gera a conexão com a criança. Então, assim, nunca pode, e nem é ideal, que seja só um dos genitores que brinquem. É muito interessante que sejam os dois. Eu, enquanto psicóloga de família, tive a oportunidade, há alguns anos atrás, de atender uma família que às 8 horas de uma quarta-feira, eles se desconectavam do mundo, desligavam o telefone e etc. E eles ficavam entre eles, eram 4 membros, e eles escolhiam que iam jantar, eles faziam tudo juntos, eles sentavam para jogar um jogo, alguns escolhiam e eles ficavam nessa coisa gostosa entre eles até a hora de dormir. Então isso é fabuloso, porque isso realmente fortalece os vínculos. É a hora que as crianças contam as coisas importantes para os pais, né? A hora que os pais compartilham determinadas coisas com os filhos. Isso é muito importante para o fortalecimento de vínculo. Além do fortalecimento do vínculo, doutora, essa ferramenta, ela ajuda a blindar um pouco a criança com relação a estresse e a ansiedade? Com certeza, porque elas têm ali figuras de apoio onde elas podem externar as inseguranças, onde elas podem externar os medos, sem aquela falta de confiança em relação à punição, sem aquele medo da punição. Eu posso contar, eu posso falar, né? Porque como as crianças elas são imaturas, elas não fazem a autorregulação emocional sozinha. Tá externo, é o pai, é a mãe, elas precisam. Às vezes é aquela máxima, sabe, Hélio, de a criança se machucou na escola às 8h30 da manhã. Ela não chorou. Aí o pai ou a mãe foram buscar, elas desatam no choro. Por quê? Porque é com eles que elas podem descarregar, né? Então, isso é um exemplo muito clássico disso, né? Então, a gente precisa fortalecer esse vínculo e esse vínculo é fortalecido todos os dias. Não pode ser apenas num momento, numa ocasião, né? Precisa ser todos os dias. Eu acho que a questão do brincar também diz muito com relação à proximidade da criança ou com a mãe ou com o pai também. Sim, digamos, olha, não conta pro meu pai, tipo assim, já tem aquela proximidade mais com a mãe, já tem uma abertura maior também. Eu acho que isso serve até para criar esse vínculo também ou com o pai ou com a mãe, que aquela criança não tem tanta proximidade assim. E precisa ser com os dois, para que não fique aquela coisa de o papai é o policial mau e a mamãe é a boa. Ou então, a mamãe é a bruxa e o papai é o bonzinho. Então, isso não é constituído na cabeça das crianças à toa. Somos nós, é responsabilidade nossa. As crianças, elas não erram com a gente, somos nós que erramos com ela. Então, quando ela começa a apresentar comportamento agressivo, quando elas começam a apresentar um choro muito fácil, uma insegurança muito grande, tem alguma coisa em nós que está faltando em relação a promover isso para elas, para que elas sintam, para que elas desenvolvam e sintam. Então, o que falta nelas é o que falta em nós, é o que nós não estamos promovendo. Porque as crianças, elas são como uma folhinha de papel em branco. Tudo que a gente desenhar vai ficar lá impresso. Então, a gente precisa ter cuidado com o que a gente escreve, como é que a gente conduz. A gente acha que... E vê que essa construção, nossa, ela é muito antiga. As famílias, elas se procriavam para elas terem força de trabalho em casa, sabia?
Era assim, mais um para trabalhar. Hoje, obviamente, graças a Deus, ninguém... É crime o trabalho infantil. Mas muitas vezes era tido até como um serzinho ali inanimado, que não tinha emoção nenhuma. E hoje não. A gente tem um outro entendimento, então a gente precisa trabalhar conforme. E a brincadeira ela é fundamental para as relações. E a questão do auxiliar também no desenvolvimento cognitivo pode ajudar bastante também, né? Completamente. É através da brincadeira que as crianças elas se desenvolvem cognitivamente. Funções em relação à memória, linguagem, atenção, raciocínio. Então, elas precisam. Por isso eu digo assim, é importante as atividades dirigidas? É importante uma atividade extracurricular, aprender uma outra língua, ter um reforço escolar? Mas não pode ser um trabalho. Não pode ser, por exemplo, vai para a escola às 7h30, sai 12h30, descansa ali 1h30, 2 horas já tem terapia, 4 horas já tem o curso de inglês, 6 horas tem a natação. Essa criança vai chegar às 7 horas da noite em casa e vai fazer o quê? Né? Vai para a tela, porque é o bônus dela, que muitas vezes os pais dão. 1 hora de tela, acabou, é só dormir o dia seguinte. Que sentido isso tem? Nenhum, né? Nem pra gente que é adulto, sabe? Elas só vão porque elas têm uma agenda a cumprir, e se elas não cumprem a agenda, tem punição, né? Mas é terrível, eu não recomendo. Doutora, de que forma o brincar estimula a criatividade e a imaginação? Olha, brincar é muito interessante porque é através da brincadeira que a gente simula problemas da vida real. Então, eu brinco com os meus pacientes e eu tenho o controle de eu vou ganhar dessa vez, aí eu ganho. 100% não, porque eu tenho umas pérolazinhas aí, umas criaturinhas um tanto quanto inteligentes. Alguns me passam a perna, que é uma beleza. É mesmo, doutora? E aí eu vou ganhar. E eu vejo como essa criança reage. Eu perdi, como é que ela reage, sabe? Então, isso simula situações de vida real. Então, é muito importante, sabe? Elas aprendem a esperar a vez, né? Olha, não é a sua vez. Quando elas tentam trapacear, eu digo, olha, eu estou vendo. Então, se você ganhar, não vai valer. Então, imagina, é através disso que a gente vai também inserindo nelas conceito de certo e errado. A gente tem a oportunidade de frustrar a criança num ambiente controlado. A gente tem a oportunidade de validar e de elogiar quando ela conquista algo, quando ela ganha uma partida de Uno, por exemplo, que é o preferido deles no consultório. Então, e eles melhoram, eles treinam em casa e vão pro consultório para ganhar de mim. Então, assim, você vê o quanto a gente tem de oportunidade de trabalhar a criança através da brincadeira, e tem que ser mesmo. Doutora, inclusive eu estava agora lembrando também a questão do lúdico, né? A criança brincar de médico, a criança brincar de caixa de supermercado, por exemplo, a criança brincar de diversos outros tipos de profissões, por exemplo, né? Sim. De se espelhar, às vezes, naquilo, de ver, então, eu vou pro médico, vou ser o médico, vou te aplicar a injeção e fazer em casa. E isso também cria um certo... deixa um pouco ela tranquila daquilo, né? Daquela brincadeira. Não, o médico é tranquilo, vou brincar aqui, vou te dar uma injeção, mas vai ficar tudo bem, né? Não, e olha, essa coisa... Eu também levanto outra bandeira. Você vê que eu tenho várias bandeiras aqui hasteadas, né? Mas, assim como eu levanto a bandeira e não defendo a coisa da sobrecarga dos horários da criança, eu também defendo uma outra brincadeira, uma outra bandeira que é a criança poder se expressar através dos papéis. Nossa, eu acho assim fabuloso a criança brincar de eu sou o paciente, agora eu sou o médico. E elas brincarem tanto entre si quanto com os pais, para elas poderem experimentar. É muito importante. Eu digo assim, eu ainda não sou mãe, já serei, se Deus me permitir. Então assim, se a criança ela quiser ficar fantasiada 24 horas, tá tudo bem. Ela quer ser o Hulk, ela quer ser a Mulher Maravilha, ela quer ser o Sonic. Eu tenho uma sobrinha, chama Laila. Ela ama se fantasiar. Um determinado dia a gente foi numa pizzaria, uma pizzaria famosinha que a gente tem aqui dos super-heróis. E aí ela levou 3 fantasias pra ir comer uma pizza, porque ela queria trocar fantasia. Olha só. E isso é muito importante que a criança faça. E aí eu aproveito o ensejo para elogiar os pais.
a Thalita e o Bruno, que são pais da Laila, porque eles permitem que ela faça isso. Então tem dias que ela quer ir para a escola com a meia colorida até o joelho e de, sei lá, de tênis, ela vai e tá tudo certo. Sabe? Então, assim, a criança ela precisa experimentar, porque quando ela veste um personagem, ela veste o papel, ela se comporta como esse personagem. Então, assim, ela desempenha esse papel. Muito interessante, né, doutora? E é importante. Então, assim, pais, não se preocupem. Ai, porque esse menino tira a fantasia, lava, já quer vestir de novo. Ótimo, compre outras. Outras e outras e outras que ele quiser, para que ele tenha a oportunidade de desempenhar esse papel. Isso é fabuloso para o imaginário infantil. Além do imaginário, vamos falar de autoestima? Vamos. De que forma isso impacta na autoestima da criança, o brincar? Pronto, aí eu vou usar a Laila de novo como exemplo. A Laila, ela tem uma autoestima assim de milhões. É mesmo? Ela se veste do jeito que ela quer. Ela usa as roupinhas ali que ela quer. Mas isso dá para ela uma autoestima e um senso de eu sou quem eu sou. A autoestima dela é inabalável e a minha oração é que continue assim pro resto da vida, porque quando a criança ela pode e ela vive num ambiente livre de críticas, e quando eu digo livre de críticas, aquela coisa de nada pode, tudo deve, não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui você não pode. Vive uma criança reprimida e muito insegura. Então não, quando ela tem a oportunidade de fazer tudo isso, de se vestir de acordo com os personagens, de ser livre, ela se desenvolve muito mais. Para a gente finalizar, doutora, como é que os pais podem incentivar o brincar sem recorrer às telas? Olha, isso é muito importante, porque o que a gente tem visto é, para os pais descansarem, eles têm que dar uma tela. Mas eles podem descansar com os seus filhos enquanto eles brincam. Então, vamos ali estabelecer inicialmente de forma mecânica, porque não temos o hábito. Se a gente for olhar para o nosso passado, muitos dos nossos pais não brincaram conosco. Não brincaram. Então, mas assim, você pode ensinar, você pode estabelecer isso como regra na sua casa. Eu vou brincar com os meus filhos e não somente aos finais de semana. Eu vou tirar aqui meia hora. E aí eu passo, Hélio, como tarefa de casa, porque há 5 anos atrás eu participei de um congresso internacional e existia um protocolo de brincadeira. Então, quem desenvolveu foi uma psicóloga pós-PhD e disse a importância da brincadeira na rotina da criança. E ela prescrevia isso como tarefa de casa para os pais. E ela até estabelecia da seguinte forma: todos os dias você vai brincar com seus filhos por 5 minutos, sem prestar atenção em mais nada. E vamos ver como é que essa criança se desenvolve. E aí ela conduziu um estudo com mais de 100 crianças. E aí ela percebeu que essas crianças melhoraram o seu desempenho escolar, melhoraram a autonomia e a confiança no dia a dia. E aí, eu olhei para o protocolo, vi como é que esse protocolo era desenvolvido e comecei a trazer para o meu consultório. E dizer, olha, você brincou com seu filho? Ah, não brinquei. Então entra aqui, vamos brincar com a gente. E aí eu boto esse pai no tapete, junto comigo e com essa criança, e eu observo eles brincarem sem tanta interferência. E as crianças vão embora assim, tão felizes, tão exultantes. E aí os pais, eles precisam... Faz uma diferença na vida daquela criança, total. né? Essa conexão, né, Muito. doutora? E às vezes, quando elas têm que entrar sozinhas, elas dizem, mas eu posso trazer a minha mãe ou o meu pai hoje? Vamos combinar pro próximo, hoje é só a gente. Mas porque eu quero que eles levem isso como premissa básica. Você tem que educar, você tem que cuidar da higiene, você tem que alimentar, você tem que cuidar da saúde, mas você também tem que brincar. Porque brincar é fundamental. E disso eu não abro mão. Exato. Doutora, muito obrigado. Olha, adorei o bate-papo. Queria que você já falasse aí sobre o agendamento de consultas. Como é que as mamães podem fazer, então, para já dar esse pontapé inicial aí nessa fase do brincar com a criança? Perfeito. Olha, você agenda através do telefone 95-98123-3874 e quero fazer um convite muito especial. A gente comemora esse mês o Dia do Brincar. E no dia 20 deixa eu só lembrar aqui. 24? No dia 24, às 16 horas, eu vou fazer uma recreação com as crianças lá no Mirandinha, na Praça do Mirandinha. E aí a gente vai trazer, Hélio, aquelas brincadeiras bem de antigamente, sabe? A corrida do ovo na colher, para elas correrem com aquilo. A gente vai pular amarelinha, a gente vai ter corrida do saco, a gente vai brincar de bambolê. E
E brincadeiras essas que muitas crianças de hoje não sabem nem que existem, né? Exato. Então eu vou apresentar, ensinar como brinca legal. e elas ainda vão levar alguns recursos para casa para brincar com os pais. Então garanta a vaga do seu filho, vai ser no dia 24 desse mês, às 16 horas, lá no Mirandinha. Mas a inscrição ela é feita de forma prévia, porque como a gente vai ter lanche, aí vão ter outras pessoas me ajudando. Mas garantam a sua vaga, a vaga do seu filho através do 98123-3874. Olha, a doutora Mariana Pessoa, nossa psicóloga, atende ali na Avenida Benjamin Constant, número 720 no centro, Espaço Roraima. Aproveita, já agenda sua consulta também, já dá esse presente pro seu filho. Vai lá brincar, vai ser feliz, né? Brinca junto com seu filho, tá bom? Beijo no seu coração. Daqui a pouco, semana que vem, a senhora tá de volta, né, doutora? Sim, com certeza. Então pronto, eu já volto, é rapidinho.